Tá bom. Ok. Bom, agora sim, estamos online. Deixa eu ver. Deixa só eu checar aqui. Aqui. As pessoas vão chegando aos poucos. João Vitor já está aqui, já deu um oi pra gente. Oi, João. Bom, vamos começando aos poucos, esperando as pessoas chegarem, mas acho que a gente pode ir começando também. Aquele momento, sabe, que entra as crianças. Que linda! É a Diana, não é? É. Eu lembro. Meu amor, mamãe vai entrar agora para dar uma entrevista, tá bom? Pela próxima hora. Mas deixa eu terminar o estúdio. Aí você desliga. Tá bom. Tchau, Diana. Que fofa. Uma bela introdução, olha só. Tchau. Pode comer um bombom, pode comer. Acho que agora tá na moda, né? As pessoas estão trabalhando assim, tô no meio de uma reunião, aí entra a criança. Tem sobremesa. Eu já ia logo falar para ela te apresentar, olha só. Ela não tá ouvindo, eu saio que tô ouvindo. Ah, tá. Por isso que ela nem notou que eu tava em reunião. Bom, então vamos lá. Esse é o nosso segundo episódio, se é que a gente pode chamar assim, do ciclo Vírus, Poéticas Digitais. Na semana passada, a gente recebeu o Ricardo Nascimento aqui. Que a Lina conhece, que inclusive você também fez projetos junto com ele nesse livro aqui. Ai, cadê o livro? Tá aqui embaixo do meu computador. Mas esse livro aqui, né? Tem algum tutorial seu aqui, não é, Lina? Todos. A gente tem um projeto que chama Nana. E aí a gente está escrevendo um paper, inclusive, a gente está se falando essa semana. Ah, que legal. Ah, que legal. Ótimo, então, que vocês já conhecem o Ricardo. Maravilha. Sim, então, na semana passada a gente recebeu o Ricardo e hoje a gente vai falar com a Lina Lopes, esse mulherão incrível que eu fico impressionada, assim. Ó, o mulherão é muita gentileza, gente. Eu tenho 1,56 de altura, desse tamanho. Se eu ficar em pé aqui, não tem espaço na câmera. Né? Não cabe dentro. Mas, poxa, a Lina, depois você pode falar melhor, né, Lina? Mas a Lina é mãe, como vocês puderam ver. É empreendedora, ela tem o Lilozone, que é um espaço maker, é um espaço também que recebe grupos de pessoas que vão fazer pesquisas, uma série de projetos que acontecem ali dentro. A Lina é artista, a Lina trabalha para uma série de. Já trabalhou, né, com uma série de empresas, é professora, é, engenheira, artista, bailarina, tudo ao mesmo tempo. E, nossa, o que mais? Palestrante, conduz grupos de residência artística, né? Não sei se dá para falar que é residência artística, mas é Eu dos gosto de usar bootcamps. eu gosto também de usar o termo grupo de estudos, só que aí parece grupo de estudos práticos, né? A gente faz coisas. Sim. Bom, essa foi a minha primeira introdução, né? Tem uma série de questões aqui que depois eu posso comentar quando a gente for mostrar alguns trabalhos da Lina. Mas, Lina, tem algo mais que você gostaria de complementar dessa minha apresentação que eu fiz? Não, assim, enfim, não, acho que não. Tá bom. Lina, como que você se
identifica, assim, como que você se caracteriza, né? Qual que é a sua formação e quando você se apresenta, como que você se apresenta, assim? Porque você é uma pessoa que tem múltiplas habilidades e trabalha também em campos muito diversificados, né? E daí, como que você se apresenta, assim? Bem, Rafa, eu acho que tem uma coisa que é qual é a sua formação e qual é a sua ocupação, né? Eu acho que não necessariamente as coisas que a gente gosta de estudar, de aprender, ou que a gente faz toda uma formação extensiva, ela necessariamente está relacionada à ocupação, né? Com aquilo que a gente produz socialmente, né? O que é reconhecido socialmente com determinado valor. Então, se eu for pensar na minha formação, eu estudei durante um tempo teatro, né? Fiz UNB, estudei dança, estudei cinema, né? Estudei principalmente roteiro, dramaturgia, estudei engenharia e estudei light design, né, a área de iluminação, enfim. Mas a minha ocupação sempre foi trabalhando na área de tecnologia, né? Acho que principalmente depois que eu mudei para São Paulo, né? E aí eu trabalhei com arte e educação na área de exposições, né? Sempre dentro da temática de arte e tecnologia. Trabalhei produzindo como assistente de produção, muitas instalações, e assim, tipo, né, entra dinheirinho no caixa é ser artista. Então, o que eu, né, mais fazia, porque agora nesse momento de quarentena eu não sei mais o que a gente faz, né? Mas o que eu fazia antes era vender instalações para corporativo. Então, eu vendia instalações interativas para corporativo. Então, essa é a minha ocupação, né, no caso. Então é assim legal que eu me apresento, tipo assim. Mas às vezes, quando eu quero simplificar muito, eu falo, prazer, gente, eu sou a Lina, eu sou brasileira, mulher, mãe e artista. Tá? Isso é um bom resumo. Certo. Legal demais. Ô, Lina, e como que você começou, como que você entrou nessa área, assim, né, trabalhar, por exemplo, com esse campo dos eletrônicos, né, mais ligado à engenharia, como que você chegou aí? Assim? A história é simples, assim, papai é engenheiro elétrico, mamãe é física, e aí quando você é criança eles ficavam dando aquelas balancinhas de números, né, para você, ou então davam um videogame, né, e aí começa a dar aquela... minha mãe foi professora de física também, então sempre tinha muitos espelhos para dar aula de reflexão, refração, de ótica, e aí também ela fazia as provas com aquele mimeógrafo, né, então esses dispositivos de reprodução que tinham. E aí o que aconteceu foi que quando eu fui fazer ensino médio, eu fiz meu ensino médio em Goiânia, a minha mãe falou assim, é o seguinte, a gente não tem dinheiro para pagar uma boa escola, acho bom você fazer uma escola técnica. E aí eu fui conhecer a escola técnica, achei maravilhoso, né? Na época chamava Cefet, agora chama IF, né? E aí eu falei assim, ótimo. E aí me inscrevi para fazer eletrônica. Nessa mesma época, minha mãe falou assim, eu tinha uns 14 anos, né, que é quando a gente vai fazer o ensino médio, ela virou e falou assim, não, minha filha, banco de dados é o futuro. Aí ela me pôs para fazer programação para banco de dados, quando eu tinha uns 14 anos. Então foi mais por incentivo da família, né? E aí, como uma boa ovelha negra de família, eu decidi depois que eu queria fazer artes cênicas. E fui fazer para desespero do meu pai, que queria uma filha engenheira. Olha só, que combinação, hein? Foi isso. Acho que a pergunta correta é como é que eu fui parar nas artes cênicas, né? Sendo que fui criada para ser engenheira. E como foi que você foi parar nas artes cênicas? Agora eu fiquei curiosa. Gente, quando eu era criança, eu lembro, quando eu tinha uns 9 anos, não sei porque eu lembro de eu falar que eu queria ser atriz. Não sei de onde que veio isso, mas talvez, não sei, minha prima que cuidava de mim, ela era uns 10 anos mais velha. E ela veio morar com a gente e ela fazia direito, né? Ela já estava com 19, no caso. E eu lembro que ela fazia parte do grupo de teatro da Universidade de Direito, lá, né, da Faculdade de Direito. E ela me levava para assistir os ensaios, porque afinal de contas eu não podia me deixar sozinha em casa. E eu lembro que ela fazia parte do coro de Antígona. E aí, com 9 anos, enquanto ela lavava a louça, eu tinha que ficar fazendo as falas em voz alta para ela. E aí eu falei, não estou entendendo Antígona. Tá, então você precisa ler Édipo Rei. Aí ela me pôs para ler Édipo Rei com 9 anos.
E aí ela me levava ao cinema, enfim. Foi a primeira vez que eu fui no cinema, assim, acho que foi para assistir... Aladdin, eu acho que foi isso. E não sei, acho que daí não consegui deixar de gostar, sabe? Quando a gente fazia as apresentações da escola, estava sempre bolando uma forma de como apresentar aquilo. Acho que é mais ou menos isso, assim. Mais para frente, eu tenho mais uma pergunta que é para relacionar as artes cênicas com as tecnologias e engenharias. Mas antes, acho que a gente tem que apresentar um pouco mais, né, do que você faz para a gente poder chegar lá. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui de tela. Eu separei os links dos seus portfólios, que são alguns, né? Tem alguns. Então... Aliás, eu tenho que te dar parabéns, que você achou uma foto de um projeto que eu fiz há uns 2 meses atrás, em que eu não postei nenhuma rede social. E eu falei assim, gente, é o Medical Borders, o Medical Borders que eu fiz para o Berlim. Eu falei assim... que legal, sim. Eu falei assim, gente, como que ela achou essas imagens que eu não divulguei? Eu não divulguei. Eu fiquei impressionada. Ela hackeou meu computador, essa mulher. Não mesmo. Bom, eu vou compartilhar, então. Inclusive, esse é o primeiro projeto que eu ia te perguntar mesmo. Só que antes eu só vou apresentar... Ai, meu Deus, não, gente. Às vezes eu aperto o botão errado aqui, viu? Peraí. Pronto. O Lilozone, né? Que é o espaço que, inclusive, a Lina estava contando, que eles estão em espaço novo, né, Lina? Sim. A gente abriu a gente... Não, é na João Moura. João Moura. A gente tinha um espaço em 2015 na Harmonia. Era um espaço de 100 metros quadrados, todo feito de reuso de cenografia de evento. Né? Porque em São Paulo você tem essa tinha, né? Essa rotatividade de evento. E aí sobrava metal, madeira. E aí uma amiga na Mega montou esse espaço que parecia muito uma galeria, mas tudo que estava lá dentro era só reuso de cenografia de evento. Aí eu fiquei uns 3 anos nesse espaço e a gente tinha lá uns 100 metros quadrados, quando, depois de 3 anos, eu falei, gente, não dá, não sei o que eu faço. E aí encontrei uma casa, tipo umas 4 quadras, e arrumei uns sócios que toparam essa empreitada. E aí a gente entrou para esse espaço e agora a gente tem o Lilozone 3 vezes maior do que o anterior. E nós somos agora 4 sócios gerindo, né, vamos dizer, esse espaço, né? E aí lá dentro a gente tem o Makerspace, tem cortadora laser de grande porte, tem o Wearables Lab, né? Emprestaram para a gente uma máquina de costura industrial, que a gente usa linha condutiva, tem o laboratório de biohacking, que eu faço pesquisas em biomateriais. Então, agora a gente tem uma marcenaria que a gente acabou de abrir, ainda nem liguei, a gente herdou um torno mecânico, ainda nem liguei ainda. Mas, basicamente, é um espaço em que a gente consegue fazer processos lá dentro, né, para fazer as entregas das instalações. Nossa, que legal e que demais que é esse espaço. E vocês costumam receber pessoas de fora? Como que funciona o grupo de biohacking, né? Como que funciona? Então, a gente tem algumas iniciativas dentro da casa, né? E aí cada iniciativa tem umas regras muito próprias. A priori, é só um espaço físico que ele é compartilhado pelos sócios para dar, enfim, para ser a casa dessas iniciativas. Então, o BioLiloLab é uma das iniciativas, que é esse laboratório. Aí a gente tem já 2 parceiros, que é o Eduardo Padilha, que trabalha com... enfim, é da bioquímica, né? Tem essa expertise dele, ele trabalha mais com proteínas de câncer, na verdade. E a Anaís Karenin também, que é uma artista que trabalha mais com plantas. Então, a gente... Eu não sei se você vai lembrar, Rafaela, quando você foi no Lilo Antigo, quando a gente foi fazer as brincadeiras de bioplástico, foi, na verdade, com a sementinha do que é esse grupo hoje de BioLiloLab. Sim, então, eu lembro. E depois eu até convidei a Caroline Pupi, para um evento que teve. Ela fez uma fala à distância também, foi muito legal. E que ela também continuou, né? Sim, ela está agora, inclusive, na Polônia.
E aí, um dos grupos que a gente montou, ela fez parte do... A gente montou um grupo de estudos, que foram 6 encontros, chamado Microbiologia para Artistas, porque aí o Padilha ensinou os procedimentos de laboratório, de como que você faz meio de cultura, para poder criar bactérias e fungos. E aí, curiosamente, quando eu abri esse grupo de estudos, eu fiz uma chamada aberta, as pessoas contribuíam, né, porque os materiais de laboratório são estão um pouquinho acima do budget que a gente teve. E aí a gente pagava as aulas do Padilha e os materiais. Mas, curiosamente, só apareceram mulheres, né? Tinha uma engenheira química de alimentos, tinha uma artista que tinha sido veterinária, mas que agora tinha focado em artes, tinha a Carolina Pupi, né, que você conhece o trabalho dela de design e biomateriais. E aí foi muito curioso, assim, falei, nossa, que curioso, né, esse grupo de microbiologia. Aí, na sequência, a gente acabou fazendo um projeto juntas, né, com esse grupo, que era o Artist Vaginas. Não sei se você chegou a acessar esse projeto, ou esse site. Nossa, basicamente, não. Você chama vaginas.biolilolab.com. É esse aqui? Deixa eu ver. É esse daí. Esse que você está no Instagram, né? É esse daí. Isso. O que aconteceu foi que a gente coletou, né, como a gente estava no grupo de microbiologia, e aí isso inclui bactérias e alguns tipos de fungos que são microscópicos, a gente coletou a microbiota íntima e pôs para crescer no laboratório. E aí, eu acho que se você passar para frente, não tenho certeza, mas tinha com cândida, então a gente usou para expressar na placa Petri, que ela parece umas pérolazinhas quando você vê a cândida na placa Petri. E aí a gente, enfim, acabou mandando esse projeto para o MIT, por uma exposição ano passado. Uma parede de... Eu não tinha luva. Conta dessa... Tá na parede da minha sala agora, esse projeto. Parece uma galáxia. Então, uma coisa que é muito legal que a gente vai ver com relação aos próximos projetos da Lina é que ela trabalha tanto em uma escala micro, né, quanto numa uma escala macro, né, com uma escala arquitetônica ou muitas vezes maior, né, do que arquitetônica, e ela também trabalha muito com wearables, com tecnologias vestíveis, e essa escala micro aqui, por exemplo, né? E Lina, você acha que existe alguma relação ou que você você traz alguma influência do teatro para esse tipo de trabalho que não é especificamente dentro do teatro? Então, outro dia eu perguntei para um dos meus sócios, que é o Mal Jabu, né? Eu falei, Mal, quando as pessoas perguntam para você o que eu faço, o que você responde? Aí ele falou, eu digo que você faz drama. Porque uma vez a gente fez um projeto para a Nestlé, e a Nestlé queria uma parreira de ovos. E aí eu lembro que a menina que estava dirigindo a inovação na época, a Ju, chegou e falou, eu quero encantar o cliente, eu quero não sei o quê. Aí eu segurei a mão dela e falei assim, Ju, fecha o olhinho, conta para mim, como que é? Você chega no espaço, o que está acontecendo? Aí ela olhou para minha cara assim, nossa, calma, Lina, calma. Não, então tá, fecha o olhinho e imagina comigo, você tá andando no supermercado, aí de repente você ouve, psiu, psiu. Aí você olha e você vê umas pegadinhas no chão. E aí você pensa, nossa, uma pegadinha de coelho. E quando você vê lá no fundo, tem uma coisa que parece uma toca, que tá tão abarrotada de ovos de Páscoa. E aí você fala assim, não, e aí você vê umas luzes piscando, aí você vai até lá, né? E aí quando você chega lá, tem uma pata gigante, e aí você pisa na pata e desce um único ovo com uma luz a pino, assim, falando Feliz Páscoa pra você. É isso que eu quero! Eu falei, então tá, é isso que a gente vai fazer pra você. Aí, por isso que eu ganhei a fama, o que eu faço é drama, entendeu? Tipo, com os clientes. Eu fico contando histórias pra eles. Mas então, eu acho que faz parte totalmente do seu processo, né? Com os interativos. Sim, mas é que a questão do teatro, que eu acho que para mim foi muito marcante, eu acho que muita gente aqui talvez deva conhecer o Júlio Van, não? Ele marcou a minha vida. Ele era professor de teatro na escola técnica, ou é ainda, não sei. E aí ele sempre comentava o teatro como a arte do encontro. Isso é a primeira aula que ele dá, assim, de teatro. É muito, muito marcante para mim. E aí você percebe
e recentemente, né, no último ano, eu estava lendo muito o Harari, aquele que escreveu Sapiens. E aí você percebe que o que a gente compartilha em comum são essas ficções, né, que a gente tem, né? Nesse sentido de criar histórias em conjunto. E aí eu acho que o teatro tem essa força, não só porque ele cria teatro, assim, ele cria histórias em conjunto, mas porque ele cria uma experiência muito presente, né? Muito física. E ali você vai olhar no olho, entendeu? Assim, é muito forte essa, não só compartilhar histórias, mas tá olhando no olho. Que é diferente, por exemplo, do cinema. Eu não tenho mesmo uma catarse, sabe? Eu tenho uma sensação... Enfim, porque quando a película fez lá o registro, né? Aquele personagem, aquele ator já pode ter até morrido, assim, ele não tá mais ali, né? Não tem o atual, vamos dizer, não tem o agora. Eu estou vendo um registro, né, de uma contação de história, que também tem sua força, mas eu acho que, para mim, o que pega muito é o teatro. E aí, ao invés de trabalhar... Eu cheguei a fazer direção teatral, mas acho que, ao invés de trabalhar com atores, hoje eu dirijo experiências que envolvem máquinas, né? Não tem machine learning? Às vezes é isso, eu estou ensinando as máquinas a atuarem, vai saber. Muito bom. Olina, e... Opa, voltei aqui. Deixa eu colocar, então, no seu... Tem esse outro portfólio da Lina, né, que é também o Zucchini Video, e que tem uma série de outros projetos. Vocês vão ver, se vocês forem dar uma olhada no portfólio da Lina, tem muito, nossa, mas tem muitos projetos, assim, você fica até meio perdido. Projetos em grupo e os que ela faz para empresas ou junto de grupos de teatro. E aí, Lina, eu queria que você falasse rapidinho, assim, um pouco desse de 2016, o Vesica Pisces, né? Gente, a Maria Momensen, sei, maravilhosa. Ela é uma bailarina que usa muito essa coisa do Laban, né? E aí eu achei curioso, porque ela me pegou com a seguinte pergunta, que é qual que é a partitura, né, que um dançarino usa, né? E até fiquei pensando, não sei se alguém já viu os TEDs do Ken Robson, que ele fala assim, como a escola matou a criatividade, alguma coisa assim, como a educação, né, a escola, enfim. E aí ele comenta que quando a gente vai para a escola, a gente tem determinadas disciplinas que a gente dá mais atenção, né? Então a gente tem muita aula de português e de matemática, alguma aula de ciências, e por último a gente tem um pouquinho de aula de artes. E mesmo dentro de artes, eu tenho uma sensação de que existe uma hierarquia. Então a gente tem ali, por exemplo, uma música, né, música erudita, né, você tem umas aulas de artes plásticas e parece que dança, teatro e circo ainda está numa hierarquia dentro das artes que parece ter menos valor, né? É um comentário. E ele até comenta que ele queria ter tido tanta aula de dança quanto ele teve de matemática, né? Afinal de contas, todos nós temos corpo, não? E achei curioso porque parte também do que a gente entende, do valor que a gente dá para os conhecimentos, né? Está muito baseado na história, que é a capacidade da gente poder registrar e documentar as coisas que a gente faz. E aí eu penso que talvez a música erudita, né, em determinado momento, ela conseguiu um processo de documentação, registro que ficou para a posterioridade, que a gente consegue hoje executar um Mozart, né, um Beethoven, um Bach, porque a gente tem esse registro. No entanto, as coreografias de dança são mais complicadas, né? Mais recentemente a gente tem os vídeos, né, ou mesmo antes, quando se gravava em película, de certas coreografias, né, como uma forma de registrar. E aí, quando ela comentou para mim que o Laban tinha esse estudo de partitura, ela comentou que a ideia era que o bailarino ficasse dançando dentro de um sólido geométrico, que aí ela chama de geometria sagrada. E aí eu achei curiosíssimo, né? Porque na relação que a gente tem com a geometria ou com as formas visuais que são derivadas da matemática, a gente olha para um gráfico e ele cabe dentro da nossa visão. Então a gente consegue entender ali a função entre, né, os dois eixos e consegue desenhar um gráfico, seja com colunas, seja com linhas, mas a gente apreende porque ele está ali no nosso campo de visão. E aí o que a gente brincou, acabou foi colocando como seria... porque esses gráficos que eram gerados durante o espetáculo, eles eram baseados no movimento dos bailarinos, na música que estava sendo tocada. Só que uma vez, você não consegue ter a visualização de dados,
porque perde o sentido porque você está dentro do gráfico. Então, você não está mais como um observador, né, em terceira pessoa daquele gráfico, né, mas são todos visualizações, enfim, do que os bailarinos estavam fazendo, e a gente fez um espaço imersivo, de forma que eles conseguissem dançar. Mesmo os textos, eu acho que tem uma cena que tem uns textos rolando, você não consegue ler, né, porque dependendo de onde você estiver no espaço, acompanhando esse processo imersivo, ele está invertido, né, ele vira um grafo, né, ele vira uma imagem. É um texto até que eles falam, na verdade, então importa bem pouco, ele está ali mais como uma imagem, como para criar um clima. Então, o Psica Piscis, ele trouxe muitas experimentações que foram curiosíssimas, né? A Maria achava legal porque ela mandava várias referências que ela achava na internet. É uma senhora já de mais de 60 anos, tem uma escola, né, de dança com o método Laban lá em São Paulo, e ela falava, não, usa essa imagem. Eu falei assim, Maria, a gente não pode usar as imagens que vêm da internet, né? Assim, elas têm direito, né? Tipo, eu não tenho direito de uso dessas imagens, a gente vai construir. E aí eu acho que ela só entendeu no fim quando eu instalei, quando eu coloquei no espaço, a gente usou acho que 5 ou 6 projetores, não me lembro agora de cabeça, e aí a gente instalou no espaço, aí fez sentido. Aí a gente viu lá as geometrias possíveis que o bailarino podia dançar dentro dela. E aí eu achei curioso você falar da Zucchini, porque a Zucchini, na verdade, é uma iniciativa focada em documentação, né? Então, o que a gente mais tenta fazer é registro e contar aquela história que está por trás daquela peça. Então, todas as obras, na verdade, os projetos que estão dentro da Zucchini, é uma investigação de como que eu documento e conto essa história, sabe? É um pouco nesse lugar, assim. É a minha vertente... Então, eu achei curioso... Opa, desculpa, pode falar. Não, eu falei que era a minha vertente audiovisual, assim, tipo... O lado do cinema. Eu acho... Isso é uma outra característica que eu achei legal, né? Porque, geralmente, quando a gente vai procurar no portfólio, você fica esperando imagens, assim, né? Únicas e tal. E eu achei muito legal, porque você conta de todos os seus processos, sabe? E eu acho muito bonito isso, porque é uma parte que muitas vezes fica escondida, né? Quando você só simplesmente vê a imagem final. Você não sabe, muitas vezes, de todo aquele processo, de todas as combinações, né, que foram necessárias, ou mesmo de uma contextualização. E eu achei muito legal, assim, de ver a quantidade de processos que você expõe, né, que você coloca, assim, é muito, muito legal mesmo. Eu acho que também tem uma experiência aí que eu tive, que foi mais 2018, 2019, que a Renata Portelado entrou para o time, e o que ela fazia era os stories do Instagram. E aí, a força de contar o processo, porque tem uma instalação que a gente fez, eu não sei se você chegou a ver, mas ela durou uma festa de 3 horas. A gente levou 20 dias. Battle for Three, é uma estrutura cinética. A gente foi para uma festa que durou 3 horas, e a gente levou 20 dias intensivamente fazendo esse projeto. E aí a Renata documentou, contava ela criou esse esquema meio gibi dos stories de contar assim, o que estava acontecendo, né? Eu brincava que ela era minha paparazzi, personal paparazzi, né? Ela era contratada só para ficar me seguindo com a câmera. E aí é tanto processo por trás até chegar, e aí você dura uma festa de 3 horas. Acabou a festa, quem viu aquela instalação é quem estava lá. E aí a gente queria, enfim, expandir um pouco isso, até para quando eu pudesse usar em outro momento para outro cliente, falar, não, vamos fazer um módulo cinético. A pessoa vai olhar para mim e falar assim, o que é módulo cinético? O que você está falando, Lina? E aí você precisa mostrar. Então, por isso que a Zucchini surgiu, foi muito esse processo de investigação de como eu documento processos. Porque, no fim das contas, o resultado é só o resultado, assim, eles são incríveis, eu já bem adoro, né, os resultados que a gente chegou em todos os projetos, mas eu me divirto mesmo no meio do processo, quando a gente está fazendo a porra toda, eu posso falar palavrão, né, posso, tô na internet. Pode. Fazer, né, tudo acontecer. Falar nisso, como que é esse papel da diversão no seu trabalho?
Ai, gente, que pergunta! Meu Deus, você quer uma entrevista ou terapia, meu amor? Vamos conversar. Ai, desculpa, mas Não, tô brincando, tô brincando. A pergunta é muito boa, a pergunta é É porque muito quando boa. eu fui lá no Lilo, gente, foi muito divertido. Eu falei, nossa, que bom trabalhar desse jeito, né? Imagina só, que demais, né? Esse é meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Muito bom. Ou era, né? Agora eu não sei o que vai ser, estamos Não, esperando. é sim, as coisas vão logo, ou se não, se elas não voltarem exatamente como era antes, que eu ainda acredito, né, que vai voltar. Pelo menos outros reajustes a gente consegue fazer, assim, não é possível. Cara, mas assim, eu sinto que entrei na fase bônus da minha vida. Eu já fiz tanta coisa que agora eu tô treinando para ser avó, entendeu? Não tenho uma... Mesmo que não volte, não tô preocupada, tô de boa, fiz muita coisa já, tô tranquilinha. Vou aqui, né, ficar costurando, bordando, esperar os netos surgirem. Eu tô torcendo para você continuar a fazer coisas legais, porque elas são muito legais e divertidas mesmo. Mas São. conta dessa parte da diversão, que depois eu quero mostrar um outro projeto que eu achei muito divertido. Ah, então, a diversão. Putz, deixa eu pensar um pouco. Acho que quando eu proponho uma experiência que ela vai para o lado interativo, o que eu estou tentando fazer é uma abordagem por meio de uma experiência em que a pessoa vai usar esse corpo dela, né? Enfim. Uhum. E aí eu acho que é uma forma de engajar, né? E aí... vamos citar o Júlio Vanjal, só porque eu já citei ele uma vez. Teve uma outra aula que ele dava, que era maravilhosa, em que ele falava que às vezes a gente cresce achando que a gente deixou de ser criança e virou adolescente, né? Deixou de ser adolescente e virou um jovem, deixou de ser um jovem e virou um adulto. A gente não compreende que a gente é uma criança, mais um adolescente, mais um jovem, mais um adulto. E aí, de certa maneira, talvez eu esteja propondo experiências em que eu tente entrar em contato com aquele lugar mais pleno de diversão, né? Tipo, em que a pessoa não faz aquele overthink, sabe? Tipo, não é aqui a experiência, né? Ela é em outro lugar. E aí eu acho que dá pra gente se divertir, né? Então, por exemplo, quantas vezes na fase adulta a gente tem a oportunidade de reunir com os amigos e jogar vôlei, por exemplo, sendo que talvez na adolescência você adorava gastar, né, energia fazendo isso, né? Então, não sei, acho que tem um resgate dessas experiências de diversão plena. E aí eu acho que eu busco um pouco isso, né? Quando eu proponho uma venda como essa que eu falei da Nestlé, ou mesmo essa experiência dos bailarinos, acho que eu estou propondo uma coisa assim, estou interessada nessa investigação, e eu acho que para chegar lá não tem como não se divertir muito, né? Assim, né? Não tem como... eu não tenho que reclamar no meu trabalho, eu não posso dizer que eu... Talvez seja isso, talvez eu faça o trabalho que eu faço porque eu morro de medo do tédio. É isso. Ai, que bom. Então, olha, tem esses dois projetos aqui que eu achei eles muito divertidos. Um deles é o Mestre Mandou, que é um jogo, né? E o Sim. outro que tem a ver com contação de histórias, que foi essa projeção mapeada imersiva, que é o La Casa Azul, né? Que foi da exposição Sim, da Frida sim. Kahlo. Gente, esse da Frida Kahlo é genial. O Felipe Arruda que dirige lá pediu pra gente um mapping para juntar uma turma de contação de história para pessoas que tinham deficiência visual. Eu falei, você tá pedindo para fazer mapping para deficiente visual, Felipe? Tipo, que é isso? O que tá acontecendo? Eu achei fenomenal, né? Primeiro, essa pessoa ter essa perspectiva dentro de um núcleo educativo de como que você realmente coloca pessoas, enfim, são videntes no caso, né? Tipo, que não tem nenhuma questão assim de deficiência visual com os deficientes visuais. E aí a Andy, que é a atriz, maravilhosa, porque o texto era a descrição das cenas. E a gente lembrou de uma coisa que era quando a gente é criança, eu pelo menos me lembro assim de ter entrado num apartamento que eu morei quando era criança e falar assim, nossa, que apartamento é pequeno. Quando eu era criança, esse apartamento parecia enorme. E aí você pensa, realmente, a gente mede o espaço com o nosso corpo, né? Onde o nosso braço alcança, né? A gente vai ganhando
essa percepção espacial. Eu tenho uma filha, né, de 6 anos, e eu vi ela crescendo, e cada vez mais eu vejo, né, o que ela alcança, o que ela não alcança, ela mede, né, a gente mede o tempo todo o espaço com o corpo, até que tem uma hora que a gente para de crescer. E aí, na minha percepção, as coisas eram maiores, e claro, meu ponto de vista era de baixo para cima, né? Quando a gente fez o mapping, a gente decidiu, assim, colocar muito contraste, fazer muito grande, assim, lembrar muito essa sensação de quando você é, né, dessa visão desses espaços da sua infância. Uhum. E aí foi uma experiência incrível, assim, eu juro que foi, assim, a priori eu tinha achado muito ousado o Felipe propor, mas depois eu vi o tanto que era rico. E a melhor parte é o início, que é muito mágico, porque as pessoas entram e as paredes são brancas, né? É um espaço, uma semicircunferência, né? Uhum. E aí, na hora em que ligam os projetores, eu vi gente passando a mão assim na parede. Né? Porque tem uma coisa da projeção que ali ela é tão soft, né? Ela é tão suave. E aí você fala assim, nossa, o pessoal passando a mão na parede. Tipo, o que é isso, né? que está acontecendo? Então foi meio que um elemento surpresa, assim, que rapidamente colocou todo mundo dentro do quarto da Frida Kahlo, né? Que era uma contação da história sobre a vida dela. E o outro que você tinha apontado era o... também de 2015. É esse daqui. O mestre de 2017, o mestre mandou. O mestre mandou foi um convite para fazer iluminação, uma fachada. Eu fazia a fachada da Fiesp lá em São Paulo, eu fui a diretora técnica, acho que durante 2014, foi quando a Diana nasceu. Que legal. Depois de passar um ano montando obra de artista na fachada, então um projeto muito legal, principalmente da Alemanha, da Espanha, e aí todos eram projetos interativos. Foi depois disso, a Diana tinha acabado de nascer, que eu resolvi abrir o Lilo, né? Que eu fui abrir o Lilo. Enfim, aí como eu tenho esse negócio de fachada, o pessoal fez esse convite para fazer essa iluminação dessa fachada, dessa estrutura que eles iam construir lá na Paulista. Eu falei, legal. E aí, quando eles mostraram a estrutura, parece aquele cubo mágico, né? Aquele plástico dos anos 80. E a gente decidiu fazer, então, esse brinquedo dos anos 80 aí, que eu não sei se eu posso falar o nome, da nossa infância, de memória, que é uma memória de som e de luz, né? De sequência luminosa. E aí a gente fez essa estrutura toda para até 4 pessoas poderem brincar juntas, ou uma pessoa brincar juntas. Só que aí o que acontece? Antes, vou falar gênios, enfim, é isso, é um gênio. Enfim, quando a gente pegava e brincava com gênios, a gente brincava ele dentro do nosso campo de visão. E lembra aquilo que eu falei? Uma vez que você deixou de ser observador e está participando, você perde a função analítica, né? Porque ela não está mais ali, tipo, onde você pode controlar e perceber rapidamente. E aí a gente fez grande, uma estrutura pesada, mas, gente, é muito pesada. E, não sei, foi uma experiência legal porque a gente não precisava ensinar ninguém a usar. Então, acho que quando a gente trabalha com tecnologia, uma das coisas mais legais que a gente pode pensar eu tenho uma interface que ela já é conhecida, que elemento que eu posso colocar nela para tornar ela diferente, mas ainda ter a metáfora cognitiva do meu usuário. Não teve uma pessoa que fazia fila lá, que entrava na fila, que não sabia o que era e não sabia como funcionava. E aí esse Gênios, ele era integrado com a fachada do prédio, né, esse prédio que parece um cubo mágico. Então, na hora que você pisa, que tem a sequência luminosa aqui, tem a sequência luminosa no prédio. Então, isso também pode ajudar ou atrapalhar, enfim. Mas enfim, é um desses aspectos interessantes de trabalhar com tecnologia. Muito bom. Deixa eu só ver se tem uma fotinho aqui para ver as pessoas brincando, né? Jogando na frente do... Tem. Aqui. Nessa época, a gente não tinha começado o processo de documentar tão bem o que a gente faz, né? A gente começou em 2018 a se preocupar muito com isso. Assim. É recente. Sim, a gente fez 2018, 2019, todos os projetos muito, bem documentados. Antes disso, a editora de vídeo, tadinha, teve que salvar usando as fotos que a gente tinha feito no celular mesmo.
Ô, Lina, você tinha um projeto que eu acho que foi agora, só agora que eu tô me dando conta aqui, é, que era uma projeção na Fiesp que tinha a ver com body mapping, ou Ah, não? tá, pera. É que eu trabalho com mapping há muito tempo. Dentre Uhum, mapping, eu me interesso muito por mapping que envolve dinâmica. E geralmente são coisas que envolvem bailarinos. E uhum. teve um grupo da Alemanha que veio, eu acho que é esse que você está falando, uma bailarina que dançava em frente à Fiesp, que eu Ah, montei. eu só Eu sei montei. que eu lembro muito vagamente, eu até fiquei procurando no material, mas eu não encontrei. E que tinha a ver com body mapping. É, que eu dei esse nome também para uma série de oficinas que eu criei que tinham a ver com tentar se aproximar, enfim, o pessoal de audiovisual, o pessoal de dança e o pessoal de tecnologia. E aí Uhum. eu dei essas oficinas, então envolviam desde tentar entender o que era o enquadramento do audiovisual, tentar entender a videodança e tentar entender a programação possível para que a projeção seguisse, no caso, ou a iluminação seguisse o bailarino. Então, eu fiz uma série de oficinas com esse tema, e é um termo que eu uso muitas vezes quando eu quero divulgar uns projetos ou trabalhos ou uns experimentos que tem a ver com isso, né? Com o corpo sendo mapeado com projeção. Gente, eu tenho que desligar de vez em quando meu microfone porque resolveram usar uma furadeira hoje, assim, uma maravilha. Espera que Mas, eu acho que a minha câmera aconteceu alguma coisa aqui que eu ainda não entendi. Mudei de câmera. voltou. Agora voltou. Não, aqui é outra câmera, que tem mais de uma aqui. A gente está num super set de filmagem. Uhul! Todo dia a gente vê um problema que a gente não tem aqui para. Aí eu não Ai, sei o que aconteceu com a outra câmera ali. Quando eu descobri, deixa eu ver se voltou. Não. Vou usar essa daqui mesmo, então. tá legal. Fechar. Gente, a Lina tem vários outros projetos ligados à iluminação. Tem um que eu acho lindo, que é o da bicicleta, que é um jeito de gerar energia renovável, né? Ah, o Future Lab! Nossa, Sei, muito, muito, gente. muito bonito, assim. E tem um outro da bicicleta também, que é aquele do game, né? Que a pessoa, o guidão da bicicleta, ele meio que conduz o game, não é? Sim, então você está dentro de um ambiente, enfim, de game, e você pode navegar com a bicicleta. Então, você tem o guidão da esquerda, da direita, o pedal vai para frente. Eu acho que ele também ia para trás. E é isso, aí você vai se direcionando para onde naquele ambiente virtual você quer navegar. Esse é um projeto que foi para Goiânia, inclusive. Foi um evento que chamava Luz, Ciência e Vida. Ficou na UFG, acho que uma semana, se eu não me engano. Ah, que massa. Olina, inclusive, você tem um projeto que uma parte, parece, ele foi desenvolvido na UFG, não é? No Media Lab? Deixa eu tentar encontrar, que é o... Sim! Vocês conhecem o Cleomar Rocha? Ah, então, do Media Lab, conhecemos. Exato, Com exatamente. certeza. É uma Foi em figura 2016. famosa. É, maravilhoso ele. Maluco. Ah, esse Bad Boris foi o que eu... Isso. E, opa, desculpa, errei. Aqui. Esse foi o que você achou, né? Que eu fiz agora, recentemente. Sim, esse é o trabalho de quarentena. Foi, o que aconteceu durante a quarentena é que eu achei uma caixa de fotografias da época que eu fotografava. E aí eu tenho uma escoliose, então eu tenho uma coisa. Teve uma época que eu ficava projetando, né, em pessoas e fotografava. E aí eu inventei, acho que tem até uma aí que eu projetei na Diana, deve ter uma das janelinhas. E eu fiquei investigando, porque enfim, estava pensando em cadernos de artista. Como que Uhum. seria um caderno de artista digital, né? Que é cheio de imagem, colagem, porque é tudo link, né? E aí eu criei isso que foi com a galera de Berlim, que foi daí que você achou as fotos. Eu falei, Ah, por isso que eu tava achando estranho, eu falei, gente, mas esse projeto é muito recente. Esse é um GIF do pulmão respirando. Era ficou tudo muito legal. projeção, eram os testes.
os exercícios. Muito bom. Então, entendi. Uma colagem e essas sobreposições, os hiperlinks. Isso, é tipo o caderno de artista digital, assim. E aí eu fiz isso. Muito legal. Eu inventei nessa quarentena e falei assim, eu vou aprender JavaScript. Aí fui fazer um negócio assim. Eu sou de pessoa que aprendo fazendo, entendeu? É por isso que eu ponho... Essa é uma questão muito legal também de falar sobre, né? Como que funciona, assim, seus processos criativos, às vezes você quer aprender alguma coisa e aí você desenvolve algum trabalho artístico, algum projeto seu. Já teve alguma vez que você quis desenvolver um projeto que você não sabia ao certo quais ferramentas ou quais técnicas usar, mas que você topou e foi para frente? Como que acontece, assim? Então, durante o tempo de 2015, 2017, que foi o Lilo Antigo, eu fiz o meu mestrado. Durante o meu mestrado, eu vi que eu tinha um modo operandi, né, que foi basicamente o tema do meu mestrado, que culminou depois, a partir de 2018, na metodologia que eu chamo de Lilothink. Não, isso aí, por exemplo, eu hackeei a impressora para ela imprimir o papel de uma vez. Isso era um papel desses de canção que você compra nas casas de artes plásticas, que ele é enorme. E ela imprimia, acho que 1,10 m na sequência. Aí você deu um jeito de... eu imprimi na proporção do meu uma corpo. necessidade e você adaptou a máquina. Esse crânio é do tamanho do meu crânio, essa coluna é do tamanho da minha coluna. Isso aí é um manual de como montar uma Lina, um Frankenstein para você. Monte sua própria Lina. Monta aí. Enfim, o Ed Cowboy foi muito legal, porque realmente resgatei. Isso, por exemplo, essa foto, eu fiz a visualização de dados da minha menstruação, são 7 dias, né? São 7 dias, eu coletei o sangue dos 7 dias, e tá vendo? Faz uma curva gaussiana, olha que lindo. Real. Muito legal. Foi assim, nossa. Que aí louco. Ficou com uma visualização, assim, tipo... Nossa! Fica bem interessante de ver, assim. Tem o Darwin, tem... foi do ano passado. Sim, você quer falar um pouquinho desse daqui? É porque, na verdade, ele é na sequência de um outro projeto que eu fiz com o pessoal do Apetal, o Edson. E aí a gente se conheceu, o Edson Pavone, acho que em outubro de 2017, e ele gosta muito a gente gosta muito do Calder, né? E a gente queria fazer uma estrutura cinética. Aí a gente ficou conversando durante um tempo, etc. E tal. Um ano depois ele me ligou e falou, Lina, sabe aquela estrutura cinética que a gente sempre quis fazer? Então, a boa notícia é que agora a gente pode fazer, que é um projeto do YouTube. A má é que a gente tem pouquíssimas semanas, acho que eram 2 semanas, uma coisa assim. Você acha que a gente consegue? Eu falei, cara, claro, por que a gente não conseguiria? Esse foi, tipo, a minha premissa. Mas, assim, eu nunca tinha mexido com motor na minha vida antes de fazer aquele projeto. Você, né, perguntando sobre... Eu adoro estruturas que se movem, adoro, sempre gostei, mas estava muito especializada em fazer coisas com LED, né? Coisas que piscam. E aí, hoje eu já faço coisas que piscam, giram, apitam, inflam, mas na época eu estava muito... Mas eu descobri que é porque quando você posta, o cliente fica vendo coisas que piscam, ele vai comprar coisas que piscam. Aí você começa a fazer coisas que giram, na sequência eu comecei a vender um monte de coisas que giram. Essa já era a 4ª coisa que gira em menos de um ano que eu estava junto. Porque, enfim, aí eu comecei a gostar também. Gosto muito de trabalhar com motores, e hoje em dia é uma das coisas que eu faço, né? Eu desenvolvi, no caso, essa caixinha em cima. Às vezes você corre atrás para aprender e para dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Olha, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente vai tendo com o tempo, que é a experiência. E aí eu acho que talvez o teatro, o processo de montar exposições, ele dá essa experiência de que você entende quanto tempo as coisas levam, né? As coisas físicas, né? Não é como editar uma imagem num Photoshop ou programar um site. Essas coisas não tem como serem editadas, né, facilmente. Então, você ganha uma expertise, entender quais ferramentas que você tem, quais que você vai trabalhar naquele momento.
Então, quando eu entro para esse projeto, eu, por exemplo, não faço render 3D. Tipo assim, não me comprometo com o cliente nesse sentido. Né? Eu mostro trabalhos que eu já fiz na perspectiva do que de onde a gente quer chegar e eu faço uma proposta. No meio dessa proposta pode acontecer muita coisa. Por exemplo, o Future Lab era para fazer um protótipo, a gente fez 4. Eu não me comprometi com 4, eu me comprometi com 1. A gente fez os outros porque a gente queria, porque a gente podia, porque a gente gosta, né? Uhum. E aí, sorte do cliente, ganhou 4 protótipos ao invés de 1. Mas, então tem muito uma questão de que eu estudei exaustivamente o modo como eu penso, organizo as coisas. E aí isso me permitiu criar uma metodologia em que eu sei até onde eu posso me comprometer, inclusive no que eu posso me comprometer que eu não sei, mas que provavelmente eu consigo aprender, ou provavelmente eu sei quem poderia saber, né? E essa pessoa entra para o time. Mas nesse caso específico, a gente era um time super pequeno, eu acho que nós éramos 3 ou 4 na Petal, não lembro agora de cabeça. Eu, o Gui e o Edson, só lembro de eu, o Gui e o Edson. E a gente conseguiu fazer essa estrutura. E nenhum de nós, acho que só o Edson tinha mexido uma vez com os motores, porque a gente usou os motores que ele tinha. E aí esse ainda é da mesma sequência, assim. Só que aí, como eu já tinha feito 3 estruturas cinéticas, dessa vez a gente fez com chapa de aço, cortada laser, aí já foi firulagem. Isso aí já tá... Porque era uma estrutura permanente, né? Ao contrário dos outros que a gente faz, que são efêmeros, essa era permanente, tá lá na Accenture. Aí eu fiz esses motores, as barrinhas, enfim, fiquei lá. Essa é a parte que eu fiz parte do time. Eu acho super interessante, assim, de pensar, né, você como uma cenógrafa, assim, porque você pensa no corpo, você tem trabalhos relacionados ao corpo, né, você já pensou muito nessa relação com o corpo, né, não só com a sua experiência como atriz mesmo, mas dos trabalhos de wearables ou totalmente diretamente ligadas ao corpo. Também com relação ao espaço, né, esses espaços, essas estruturas arquitetônicas, por exemplo, do cubo, né, que tem a ver com iluminação, mas que para você pensar em iluminação, você também tem que pensar no espaço. Então, muitas vezes quem trabalha com cenografia hoje em dia, é muito difícil você pensar só em iluminação, só no espaço, ou só no figurino, por exemplo, né? Ou só como um ator ou atriz. E daí essa mistura de todos esses conhecimentos, né, de um pensamento que é mais completo, ele agrega demais, né? Acho muito legal de ver que você passa por esses diversos campos. E também daquilo que eu falei das escalas macro e micro também, né? Dos biohackings e tudo mais. Olina, você quer contar um pouquinho sobre o Touchskin que você... Como que é? Vocês fizeram... Essa ideia surgiu como? E qual que é a relação disso com o Media Lab da UFG? Eu escrevi esse projeto para o Media Lab da UFG porque era uma residência que o Cleomar tinha aberto, que era uma residência artística e científica. Então, eles chamavam um artista, chamavam um cientista e, enfim, me inscrevi para essa residência, que acho que durava um mês. Ela era curtinha, em Goiânia. Aí eu falei, tá bom, então eu vou me inscrever. E aí ficou eu e a Rita Vu, tá aí ó, comigo no projeto, e a ideia era desenvolver uma tatuagem temporária condutiva. No meio disso, o Cleomar tinha contato com o pessoal do Instituto de Química. E aí a gente começou a usar o laboratório de química. Foi a primeira vez na vida que eu entrei no laboratório, na realidade. E achei maravilhoso, fantástico. Meu irmão é formado em química também, né? Ele é agrônomo e químico. E aí eu peguei os circuitos e eu falei, legal, então a gente vai montar esse circuito aqui, só que ao invés de usar fio de cobre, enfim, metais, a gente vai usar essas tintas condutivas que eu posso aderir na pele. Essa era a pesquisa.
Por quê? Porque na área de eletrônica, a gente tem esses materiais que eles são muito rígidos. Quando a gente vai para a área de wearables, esses materiais eles já começam a ganhar flexibilidade, porque senão a gente vai começar a ter vestimentas que parecem um Robocop, né? E a gente não precisa, né? A gente já tem tecido condutivo, linha condutiva. E eu falei, aí se fosse uma tatuagem, né? Tipo, condutiva. Só que para mostrar que o material é condutivo, né? Ou seja, que ele conduz elétrons, a gente colocou uns LEDs e uma bateria para as pessoas poderem ver. E aí, quando você toca na tatuagem, essa foi a nossa manequim, né? Porque a gente preferiu colocar no manequim do que deixar os outros ficarem pegando na gente. Mas o mais legal desse processo é que a gente encontrou a doutora Kátia, do Instituto de Bioquímica, que aí são outras materialidades, outros processos. E ela tem uma pesquisa incrível em que ela estava produzindo bioplástico a partir do caju. E aí ela fazia um gel. Esse gel que ela fez, ela deu pra gente esse gel e a gente colocou, acho que grafita, não lembro. E a gente fez a versão. E como ela tinha estudado muitos anos, porque o gel, ele que nem gel de cabelo, né? Ele seca e ele retrai, né? Que a gente fala, que é aquele craquelado, né? Craquelado não é um termo técnico, retração é um termo técnico. Mas ela já tinha estudado uma forma dele não retrair. Como ele era à base de água, biocompatível, foi uma das receitas mais bem-sucedidas, vamos dizer assim, que a gente teve. Eu até mandei um e-mail para ela um ano atrás, porque agora eu estou pesquisando grafeno. E aí, mais recentemente, eu continuo com essa pesquisa, só que eu criei uma colônia de fungos e bactérias com grafeno. E aí é para virar tipo um chicletinho, assim, tatuagem de chiclete que é prega na pele. E eu lembro que a gente ia voltar esse ano, eu e a Rita, a gente ia fazer uma segunda versão do texto, só que a gente ia chamar as pessoas. Tipo, a gente ia fazer um que a gente tem chamado de Lilo Academy, que é abrir um grupo, né? Chama as pessoas, como se fosse uma escola, só que é uma escola prática. Aí a gente ia fazer a versão Touchskin 2, só que no lugar de usar todos os pigmentos metálicos, a gente ia usar grafeno, porque eu estou nessa pesquisa com grafeno. E aí cheguei a entrar em contato com a doutora Kátia para ver como seria o comportamento desse gel com grafeno. Mas, nesse momento, todos os planos do Lilo Academy foram adiados. Ficou... Não sei se a gente vai montar essa escola em 2021, porque, enfim, a gente estava super empolgado. Tinham 6 projetos muito incríveis que a gente ia fazer esse ano com essa escola. É porque todo o seu trabalho é muito... quando a gente fala, né, dos espaços makers e tudo, às vezes as pessoas podem pensar que tem a ver com as tecnologias e que é muito fácil fazer tudo remoto, mas, na verdade, é um espaço justamente que tem essas ferramentas que podem trazer do digital para o físico, né? Então... que assim, a gente teve esse momento que a gente sofreu uma grande revolução digital com a internet, e a gente começou a investir muito nessa área de programação, de trocar código, de ser open source, muito legal. E tecnologia é um termo também muito amplo, né? Basicamente, conhecimento aplicado. Então, pode ser aplicado em várias áreas. Eu trabalho especificamente no recorte de prototipação física, né? Então, minha coisa é trazer para esse mundo físico, né? Tipo, eu brinco que cada projeto que eu faço é como se fosse uma fotografia na minha cabeça naquele momento. Se daqui a um ano eu tiver que fazer com as mesmas questões conceituais, provavelmente ele vai ter outra forma, outro suporte, né? No fundo, são temas parecidos, independente de serem bactérias ou estruturas de alumínio, né? São temas que eu discuto que são muito parecidos, só que os suportes são diferentes, né? Tanto que acho que tem até um texto clássico dentro da arte contemporânea que fala que você não define mais um artista pelo suporte em que ele atua, né? Você não fala que ele é um pintor. Você não fala que ele é Hoje em dia é relativamente comum, assim, você fala, é um artista. E aí você, no fundo, está tentando dizer que não importa se ele está, né, tá pintando um quadro ou fazendo uma escultura, tem ali é menos uma investigação do suporte e da linguagem do suporte e mais uma investigação de um tema. Então, quem convive comigo há muito tempo vê que Lina variações sobre o mesmo tema. A Lina está sempre investigando as mesmas coisas, só que em suportes diferentes, né? Dessa vez ela está abordando. É uma investigação contínua, né? Pô, muito, muito legal isso que você falou, viu?
Enfim, para mim serve. Não estou dizendo que hoje não existam grandes pintores ou grandes escultores, né? Aí eu acho que e aí acho maravilhoso. Mas o ponto é que para mim funciona de conhecer pessoas que elas são assim, artísticas, né? Elas tem mais a ver com o caráter dela e o quanto elas contribuem dentro de um processo colaborativo, que aí eu acho que é o que pega mais para mim, na verdade, o que eu sinto mais falta são dos processos colaborativos. E eu ia te perguntar isso a gente também. E aí não é que não existam processos colaborativos online, mas é que eu não posso, por exemplo, você deve estar com papel na mão, aí escrevendo coisas no seu papel. Daqui eu não estou vendo, e daqui eu não posso pegar minha caneta e escrever em cima do seu. Falar, não, mas e se a gente fizer a estrutura mais assim? Aí faz um rabisco do lado, porque aí eu vou complementando. Então eu sinto falta desse papel, entendeu? Desse lugar. Quando a gente trabalha o Apeto, por exemplo, final, eu até pensei se eu documentava, porque tinha um calhamaço assim, ó, de papel. De coisas que a gente escrevia na mesa e jogava e... Não, então essa dinâmica de poder interromper ou acrescentar durante o processo de criação é que eu sinto falta de estar junto no espaço físico, sabe? Tipo, é um obstáculo, né? Um obstáculo a mais. eu acho que também, assim, é o jeito... Como eu venho do teatro, é o jeito como eu fui, né? Educada para pensar como que faz os processos colaborativos ágeis, enfim. Não sei, talvez uma outra geração que seja criada dentro de uma realidade virtual já não sinta falta desse papel que eu estou sentindo falta, né? Desse lugar em que eu intercambio as ideias, né? Enfim, não sei. Aí é uma limitação minha hoje. Eu acho que para todo mundo, né? Assim, eu acho que faz muita falta mesmo, não tem jeito. Olina, uma última pergunta, assim, que nosso tempo está acabando também, não quero tomar muito. Mas uma última pergunta, qual que é esse papel da colaboração no seu trabalho? Assim, você se vê trabalhando sozinha? Você fez trabalhos totalmente sozinha? Como que funciona isso? Assim? Isso é engraçado que uma vez alguém perguntou alguma coisa para mim, eu respondi, não, porque a gente deu um workshop, não sei o quê, não sei o quê. Mas quem que estava dando esse workshop? Eu falei, eu. Aí ele falou assim, por que você falou, tipo, nós, né? Tipo, por que você falou no plural? Pelo menos eu e as vozes na minha cabeça estávamos lá presentes, né, nesse workshop. Então, acho que é uma coisa que eu sou muito grata à vida por ter me apresentado pessoas muito interessantes, assim, nessa arte do encontro, sabe? Tem uma outra palavra que eu acho muito, muito interessante, que é uma tese de doutorado do Ronaldo Endler, que ele discute o acaso na obra de arte, né, nas artes visuais, né? E aí ele comenta que o acaso não quer dizer que a gente não quer dizer que não existam causas, só quer dizer que a gente desconhece elas. É por isso que é acaso, né? Tipo, só tá mostrando a nossa limitação cognitiva, mas enfim, a gente não consegue entender. E aí eu acho que os encontros da minha vida têm muito esse lugar do acaso. E aí as conversas acabam que nunca são gratuitas. Às vezes uma pessoa fez um comentário e esse comentário ficou na minha cabeça. E aí quando eu vou resgatar, né, tem um processo, uma ideia dessa relação com que eu estabeleci durante uma conversa, durante ali um tempo. Então, se pensar bem, né, e aí você tá de novo, Julivan. Olha só, que influência. Maravilhoso. Essa é uma das pessoas que ficaram, assim, fica reverberando na minha cabeça. É que eu não sei, ele não dá aula no EMAC, né? Ele não dá aula na UFG. Não. Então, para falar a verdade, eu mudei para cá faz pouco tempo, então eu não conheço direito as pessoas, mas esse nome, eu conheço esse nome, mas... E aí ele comentava, era ele ou era o Sandro? Agora fiquei na dúvida. Que comentavam lá nas aulas de teatro da escola técnica que só Deus criou do nada. Acho que era o Júlio. Só Deus criou do nada. Isso para quem acredita em Deus, né? Então, quem não acredita, o ponto é que a gente precisa de repertório. E aí eu acho que essa minha construção de repertório, porque assim, quando eu tangibilizo, né, quando eu faço uma instalação, quando eu faço uma peça, eu faço um protótipo, qualquer coisa assim, que dá para pegar, cheirar, lamber e morder, tirando as coisas do laboratório, quando eu aconselho a fazer isso. Mas quando chega naquele ponto, aquilo já estava ali sendo alimentado por todas as relações que eu vivi, que viram um repertório.
né? Então, não só as relações que eu tive em livro, mas que eu encontrei várias pessoas de várias áreas, né? Tenho vários amigos que trabalham em várias áreas diferentes, eu gosto disso, assim. E aí eu sempre gostei de juntar pessoas para grupos de estudos, para conversar, para trocar uma ideia. Falar assim, o que você faz? Eu gosto de usar Linux. Explica pra gente. Aí a pessoa explica, fica explicando como é que funciona. Então, eu sempre fiz muito isso, assim, de juntar uma galerinha. Então, de certa maneira, mesmo quando eu estou fazendo sozinha, tipo Medical Bodies, né, eu acabei que eu fiz sozinha, foi um processo muito pessoal no meio dessa quarentena. Mas no meio dessa quarentena, o Natan, que é um dos sócios, tinha levado a impressora 3D para casa dele. Falei, você vai imprimir uns corações para mim. Eu mandei o desenho para ele, porque eu tô sem impressora aqui no... Você levou para casa, ué? E aí, mesmo assim, entendeu? Tipo, num processo foi muito pessoal, ainda conto, seja com um apoio técnico ou uma conversa, né? Liguei para a Marinagem, ficava falando para ela, nossa, estou fazendo esse projeto, tem isso que está passando pela minha cabeça. Então, gente, é isso, eu não trabalho, fico fazendo terapia. Resumindo. Fica ali construindo relações enquanto você constrói também o seu trabalho. Né? Tô tentando resolver todas as coisas que estão na minha cabeça com todas essas vozes que não param de falar, é isso. Poxa, Lina, muito legal, muito obrigada por você ter topado vir aqui. Fiquei feliz demais, assim. E é isso, espero que a gente possa se encontrar de novo. E tô torcendo para essa fase acabar logo, ou se ela não acabar, para que você tenha ideias mirabolantes para fazer nesse período, para a gente poder ver mais trabalhos legais e divertidos por aí. Eu tenho nessa acredito. Eu não queria, do que eu devia, talvez. Porque eu fiquei sozinha com o ateliê, né? Tipo assim, é isso. Tem um ateliê enorme. Eu acho que dá um baque, assim, né? A gente para repensar tudo e eu acho que leva um tempo mesmo, né? De repente, para engrenar em alguma outra coisa. O assustador para mim, assim, acho que do início, assim, que foi bem frustrante, foi porque eu fiquei 6 meses viajando ano passado. E aí, tipo, eu terminei a viagem ainda fazendo China, fiquei um tempão e voltei pela Costa Rica. E quando eu voltei, eu falei assim, não quero mais viajar, eu quero ficar aqui, quietinha, trabalhando. E aí, assim, quando eu começar de fato, né? Quero montar uma escola, quero fazer tal coisa, eu já estava, tipo, com vários planos, eu já estava sedenta, né? Tipo, de ficar enfim, de ficar trabalhando, assim, de fazer o meu trabalho mesmo, não de ficar viajando. E aí, quando veio, eu fiquei putaça. Eu falei, agora que eu ia começar a trabalhar, eu mal voltei. Aí eu falei, é verdade, mas talvez eu estivesse precisando de férias. Mas a gente ainda rodou 2 coisas online. Eu rodei uma residência, que é o Vírus 19, que a gente terminou a residência, e agora eu estou fazendo a publicação. E aí, para fazer a publicação, eu e a Mari, a gente passou as últimas 2 semanas investigando como que é uma publicação online de uma residência, que não é uma exposição. O que existe numa exposição? O que tem na experiência, né? Por que as pessoas vão à exposição? E aí a gente ficou entendendo como que funcionava, assim, tipo, isso para entender como que a gente vai publicar esses trabalhos dessa residência do Vírus 19, né, que foi a que eu fiz. E aí o outro grupo que a gente botou foi um grupo chama Práticas Fúngicas, que aí também é um grupo do laboratório em que a gente fez uns encontros entre artistas e cientistas que trabalham especificamente com fungos. E aí eu desenvolvi um papel de fungo. Eu vi também. O Eatable, né? Que você pode comer o papel. E aí, só que agora eu quero transformar ele num papel fotográfico, porque uma das meninas lá fotografa fungos, e eu tava pensando, vamos fotossensibilizar um papel de fungo, enfim. Que demais! Então, assim, ainda consegui rodar processos online, em que eu conseguia colocar a mão na massa, porque eu estava no ateliê, né? No caso, as outras pessoas, elas não tinham a mesma oportunidade de estar no ateliê, mas eu estava. Então, eu consegui fazer coisas, assim, que faz bem para mim, assim, manter minha sanidade mental e poder ficar usando as mãos, sabe? Então,
Nem que seja para dobrar papel. Também dobrei papel. Fiz uma proposta de projeto inteira só dobrando papel, fazendo origami, pop-up, enfim. Me diverti bastante nessa. Não posso reclamar. Diversão tá intrínseca aí, pelo jeito. Gente, então tá bom, Lina. Brigadíssimo, foi maravilhoso. Vou agradecer também as pessoas que interagiram aqui com a gente, que foi o João Vitor, a Nayara, o Luciano. Não sei se você viu, se você recebe aí, Lina, mas vai ficar no vídeo. Ai, acabei de ver, gente. Eu não tinha visto nenhuma das pessoas. Foi mal. Tava em outro lugar. Agora que eu vi. Ninguém tem uma pergunta? Perguntas. Acho que o pessoal tá meio tímido. Ai. Acho que é isso, Lina. Então, brigadão. Tudo de bom por aí. Bom vê-la de novo. Já tinha alguns anos, né, que eu não te via. Acho que eu te vi no IED. Uma pergunta, desculpa interromper aqui. Eles estão pedindo para compartilhar o portfólio para ela e as vozes dali darem uma olhada. Vou compartilhar aqui. Então, tem o Lina Lopes, que é esse. Vou até rapidinho, Lina, vou colocar aqui de novo, tá? Sim. Então, tem essa página aqui, que é a página da Lina mesmo, né? Para divulgar aqui o. E aí se você for no Lina's Initiatives, lá no menu, do lado direito, vai abrir o link para outras coisas. Aí você vai ver do laboratório, aí lá no laboratório você vai ver o Arts Vaginas, o microbiologia, o Nana, que é o de wearables. Que é a metodologia. Acho que só o Lilofink que talvez esteja fora do ar, eu tenho que rever, porque aí é a minha frente corporativa, entendeu? Aí eu não sei, eu não tenho dado muita atenção, porque, né, não tá rolando. Mas é isso. Aí tem o se vocês forem para São Paulo, vocês podem conhecer o espaço da Lina, que é incrível. E só mais o último aqui, adorei muito. Lina, muito foda seu trabalho. Obrigada. Valeu, Nai. E os vídeos da Zucchini, acho legal, porque aí vocês conseguem acompanhar. São longas metragens, assim, né? Na internet, 6 minutos é longa metragem. Deixa eu colocar acho que tem uns 12, tem uns 6 projetos na aba Lilofink, né? Que são os programas, que aí são os bem documentados. Aqui, né? É o programa. Os programas. Os prelúdios são aqueles vídeos que eu mostrei. E é muito legal, gente, dar uma olhada nos vídeos, porque a Lina explica super legal, assim, sobre o processo criativo deles. É super interessante de acompanhar. Então, a equipe... já fui, né? É isso aí. Barra de rolagem. E o Instagram, eu não estou postando nada, mas eu respondo lá qualquer coisa. Legal. Tirei férias também do Instagram. Só entro para responder as pessoas. Sabático. Tô no meu sabático. Mas é bom, não tem mais o que reclamar, não. Aproveitando. Então, beleza, gente. Então tá, obrigada pelo convite. Muito obrigada mais uma vez. E até mais aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.